Lá está escrito as situações onde você pode matar. Em que situações você pode matar alguém? Que o mandamento não é não matar, né? O mandamento é não assassinarás. Então, aí o Moisés, assim que ele desce do monte, ele manda assassinar 3.000 pessoas, né? É uma contradição? Não é uma contradição. Então, o catecismo da igreja... Vamos lá. Eu, Paulo Cogos, tenho autoridade para interpretar o Antigo Testamento? Sim ou não? Cara, não tenho. Eu não sou ninguém para interpretar o Antigo Testamento. Eu acho que qualquer um que saiba ler e interpretar pode... Não, eu sou leigo. Eu não sou ordenado padre, eu não tenho sacramento da ordem. Mas ontem eu estava debatendo com o padre e o padre estava falando que tinha Jesus Cristo na Bíblia hebraica. Bom, eu não vi esse trecho. Aí é problema seu com ele. Mas o padre não tá errado. Não, ontem eu mostrei que tava. Não, o padre Fábio tá certo, porque quando ele fala... Mas calma aí, você não respondeu a questão. Aí que tá, motivo, o que o padre, tipo assim... Já vou chegar lá, cara. Mas assim, quando o padre Fábio fala que existe Jesus Cristo na Bíblia hebraica... Não, mas aí você vai desviar. Aí óbvio, não, rapidinho, cara. Sobre a questão lá das meninas que são mortas... Já vou falar se você deixar. Ô, Nando Moura, 2. Não vai me dizer que você gosta de hienas com trozoba também. Eu não vou falar que você é um servo dando a bunda pro capitão, cara. Não vou falar isso. Eu vou falar que você gosta de hienas com trozoba. O ponto é o seguinte... Ficou impactado. O padre Fábio tá certo. O Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo. Toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo, desde Gênesis até Apocalipse, é cristocêntrica. Santo Agostinho falava isso. O Novo Testamento está oculto no Velho e o Velho se manifesta na sua plenitude no Novo. Por isso que a sua leitura é errada. Você lê o Antigo Testamento e o Novo como se fossem coisas estanques, como se Deus não estivesse preparando a humanidade, usando as próprias falhas dos sistemas humanos para levar o homem até a plenitude das regras de Cristo. Então, quando ele manda assassinar crianças, bebês recém-nascidos e animais inocentes, é Jesus que está fazendo isso? Então vamos lá. Deus, Pai, é Deus. Deus Filho é Deus. Deus Espírito Santo é Deus. Sim. Então vamos lá. Existem 4 situações onde você pode matar alguém. Qual a situação que justifica matar um bebê recém-nascido? Se você deixar, Nando Moura, eu vou falar. A primeira você vai concordar comigo. Legítima defesa. Concorda? Como é que você vai se defender de um bebê, cara? Se você deixar completar o raciocínio, ou ejaculação precoce... Deixa eu finalizar aí, vamos lá. Vai. Você concorda que legítima defesa é justo? Sua ou de terceiros? Ok. Guerra justa. Também entraria em legítima defesa. A OTAN invade o Brasil para internacionalizar a Amazônia. É legítima defesa. É um tipo de legítima defesa. Não é só isso também. Você não pode reduzir a guerra justa à legítima defesa. Você tem guerras preventivas, enfim. Terceiro, justa punição. Champinha, estuprou, torturou e matou uma menina. Eu sou a favor da pena de morte no caso desse. Tipo os hebreus, tipo Moisés que fez lá em Números, que ele sequestrou as meninas virgens para casar, né? Não, tipo Champinha que estuprou, torturou e matou porque ele é um psicopata demente e hediondo. Então, e os caras que quando capturaram as meninas levaram elas para serem escravas sexuais. Quarto caso em que você pode matar alguém. Ordens diretas de Deus. Que foi Abraão com Isaac. Que nem ele mandou matar, por exemplo, ele mandou matar o graveto no sábado, né? Isso é muito justo. Ele mandou... Presta atenção, cara. Ele mandou Abraão matar o próprio filho Isaac. E o Isaac não tinha feito nada. Ele não tinha violado nenhum preceito. Concorda? E assim como ele executou com a filha de Jefté, né? E os descendentes de Saul, que ele levou a cabo. Ok. Assim como ele vai te matar também, vai me matar também. Todo mundo aqui vai ser morto por Deus. Você pensou nisso? Mas e o filho de Davi? Por que ele foi morto? Vamos lá. Ordens de Deus. Diretas. Isso permite... Mas não tem uma moral objetiva? Porque se você está falando que Deus ele decreta o que é certo e errado, logo é um comando divino. Isso aí se chama dilema de Eutífron. Se é um comando divino, logo é uma moral subjetiva, porque Deus ele mata ou não, ele faz uma ação boa ou ruim, conforme a vontade dele. Cadê a moral objetiva? Você está chegando no dilema de Eutífron. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento tem uma razão de ser. Tudo. Qual bem maior que justifica o massacre de crianças e bebês recém-nascidos? Vamos lá, o filho de Davi. Vamos por partes. Filho de Davi. Deus está ali sendo pedagógico. Ele está mostrando o efeito maligno do pecado. Matar uma criança é pedagogia. Deus está mostrando... doença. Davi pecou, certo? E por que ele e a Betseba que pecaram não foram punidos? Deus mostrou o quão hediondas são as consequências do pecado. Você fez uma analogia, agora vou fazer uma analogia com você. Calma, deixa eu terminar essa frase. Se, por exemplo, seu avô roubou, é justo você ser preso? Não. Então, se o Davi e a Betseba pecaram, por que o filho deles que sofreu a punição? Porque se o meu avô roubou e Deus me amaldiçoar e falar que eu tenho que ser preso, é justo, porque Deus mandou, entendeu? Então, o comando divino é um comando do mal, e aí, novamente, nós não temos um Deus omnibenevolente, o Deus do bem, e aí nós temos uma contradição. E qual o seu parâmetro para falar que alguma coisa é má? Quando a gente fala que quando tem 2 sofrimentos desnecessários, isso é mal.
Então você observa que Deus ele é contraditório. Então se a gente está falando aqui de lógica e filosofia, ele tem que aceitar que Deus ele foi refutado aqui, porque Deus não é omnibenevolente porque ele está praticando ações malignas. Desnecessário segundo quem? Vamos lá. Você acha que matar uma criança inocente é uma ação ruim, sim ou não? Que causa dor e sofrimento? Responde a minha pergunta primeiro. É sofrimento desnecessário para quem? Qual é o seu juízo de desnecessário? Para o bebê que foi morto. Mas nós somos seres contingentes. Como é que você fala em necessário ou desnecessário segundo a ótica do ser contingente? Seu Deus também é contingente, porque ele pode exercer o caso ou não pode. Então aí nós temos um argumento que mostra que é um contra ontológico. Se é possível que Deus não existe em um cenário de mundo possível, logo ele não existe em todos os mundos possíveis. Tem até no The Blackwell Companion eles afirmando isso. É uma paródia, um argumento de paródia. Logo, seu Deus é contingente também, ele não é necessário. Então, nesse sentido, Cogos... Nossa, esse argumento é completamente ridículo. É o argumento usado por Plantinga no seu livro. Sim, é um argumento ridículo. Eu explico por que é ridículo. Tá, mas calma aí. Eu ia falar isso agora. Vamos voltar? Porque, se vocês quiserem, pelo menos... Mas ele não respondeu a pergunta. Vamos pôr um tempozinho de 2 minutos aí. Qual pergunta? Qual pergunta? Vou dar um tempo para cada um falar. O que matar crianças inocentes, bebês recém-nascidos, justificaria essa ação de Deus e que não tornaria... que ele estaria fazendo um comando e acabaria com a moral objetiva. Beleza, Alexandre, a gente vai marcar. Isso é muito fácil de responder. Beleza, vai ser 10 minutos. Tá. Bota tempo aí que eu vou no banheiro, mas eu tô ouvindo. 5 minutinhos, eu acho. Eu acho que enquanto ele vai ao banheiro, eu tenho direito de... Não, Tem. Manda aí. Vamos lá, então. Você entendeu? Porque senão vai ficar não, acho que agora vai ficar mais fácil. E ele não conclui nenhum raciocínio, que não tá dando para nenhum nem o outro concluir. E aí acho que... Pessoal, eu peço que vocês estão no chat, prestem muita atenção, porque... Para explicar isso, eu vou ter que usar um pouco de metafísica, certo? Então vamos lá. Por que diabos nós estamos aqui? Seria para um debate. Não. Por que a humanidade existe? mais acima. Nossa. Não pode falar isso. Vai. Era a próxima parte. Por que nós estamos aqui? É para ganhar dinheiro? É para pegar mulher? É para comer comida boa? É para servir a pátria? É para quê? Qual o sentido na vida? Qual o sentido? Se não existir Deus, não existe propósito, nem sentido, nem valor. Propósito tem a ver com as finalidades últimas. Sentido tem a ver com a ordem que existe nas coisas. Se as coisas realmente estão ordenadas para essa finalidade última. E valor tem a ver com a hierarquia que existe nessa ordem. Se não houver um parâmetro absoluto de valor, de finalidade, de alfa e ômega, e que ordene o universo, a vida de nenhum homem vai ter sentido. Nem propósito, nem valor. Tudo vai ser aquilo que o Miranda falou. É necessário para o bebê, é necessário para mim, é necessário para o João e para o José. Mas ninguém vai chegar a um acordo sobre o que realmente é necessário. Então Santo Agostinho vai falar o seguinte. Por que estamos aqui? Para conhecer, amar e servir a Deus, em última instância salvar a nossa alma. Ir para uma eternidade em comunhão com Deus. Essa é a única coisa que importa. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou pegar mulher e vou comer um monte de comida boa em hotéis de luxo. Tá, um dia isso vai acabar e... subespécie eternitatis, né? No cômputo geral do universo, é como se isso nunca tivesse acontecido. Ou como o próprio Sartre, que era ateu, falava, né? A vida humana é sem sentido, porque se acabasse daqui a um minuto ou daqui a um século, que diferença faria se vai acabar? Diante da eternidade, tudo é reduzido a nada, certo? A não ser que haja um princípio. E esse princípio é Deus. E esse princípio, ele não é só o princípio de tudo que existe. Ele é o princípio de tudo que é bom, belo e verdadeiro. Então, eu não posso nem falar que alguma coisa é boa ou má se eu não assumir que Deus existe. Se isso fosse verdade, aconteceria o que Darwin falou. O ídolo do Miranda, o deus dele, né, que é o Mohammed da religião islâmica dele, é Charles Darwin. Amém. Cruz credo. Então, está repreendido o nome de Jesus. Então, o que Darwin falava? Se o homem evoluísse da mesma forma que abelhas, seria considerado moral na sociedade que as fêmeas matassem os seus irmãos. Afinal, as abelhas fêmeas costumam matar os seus irmãos machos. E aí, para Darwin, não haveria nenhum problema com isso. Se o homem tivesse evoluído como abelhas. Então, ele reduz a moralidade a uma adaptação evolutiva. Então, para Darwin, a moral era relativa. E, de fato, se Deus não existisse, a moralidade não seria muito mais do que isso. Uma estratégia de sobrevivência.
uma idiosincrasia. Alguém pode falar, não, mas os parâmetros morais de não matar, não roubar, os 10 mandamentos, que é a melhor lei já criada, segundo Milor Fernandes, ela serve muito bem à sociedade, ela gera uma sociedade harmônica, pacífica, próspera. Tá, mas e se eu for o Jorge Soros e quiser destruir a sociedade? Aí o Miranda vai falar, não, mas é necessário pro Jorge Soros, ele está sendo idiosincrático. E não pode existir uma lei moral para mim e outra para ele. Tem que existir uma única lei moral. Imagina se uma rua fosse assim, cada um define a mão da rua, só ia ter trombada de carro, certo? Então existe um legislador moral. Talvez você não acredite nisso, ele é ateu. Tudo bem, então ele é ateu. Mas seria desonesto ou falacioso da parte dele dizer que existe uma moral absoluta. Então o parâmetro moral é Deus. Aí nós temos um problema, que se chama o dilema de Eutífron. O Eutífron falava, quando Deus ordena uma coisa, ele ordena essa coisa porque é boa? Ou essa coisa é boa porque Deus ordenou? Qual a resposta para isso? A resposta para isso é que isso é um falso dilema. A resposta para o dilema de Eutífron é que ser bom e ser querido por Deus é a mesma coisa. Porque Deus é o parâmetro de bondade. Ah, então por que Deus permite o mal? Ele quer a iniquidade? Ele quer o mal? Ele permite a liberdade. Tudo dentro de uma providência. Agora, o que ele deseja é que as pessoas sejam virtuosas. O que é essa virtude? É a virtude da alma. É crescer na comunhão com o próprio Deus. Agora, como existe uma providência divina, você mesmo vai admitir. Deus quer que as pessoas sejam castas, mas ele permite que exista um mundo com pornografia. Deus quer que as pessoas vivam harmoniosamente, mas ele permite um mundo onde existam guerras. Então, uma coisa é o que Deus quer que nós façamos, outra coisa é o que ele permite. Mas, no final das contas, tudo que ele permite é aquilo que, dentro da providência, concorre em favor da nossa salvação. Por isso que Platão falava, o mal não acomete nenhum homem bom. Aí você fala, pô, mas eu conheço um cara super legal que teve câncer, que a filha morreu atropelada. Realmente, é uma tragédia, é uma calamidade, é uma coisa triste. Só que o que Platão queria dizer é que o único mal, propriamente dito, é uma alma não virtuosa, uma alma incapaz de entrar em comunhão com o bem absoluto. Ou seja, como nós não conseguimos compreender toda a ordem que existe no universo, isso é Jó. Jó era um homem bom que foi acometido por várias calamidades. Mas nós também não conseguimos compreender o clima. Nós não conseguimos compreender a mecânica quântica. Então, como nós vamos compreender exatamente qual é toda a providência divina no universo para que subespécie eternidades, para que no frigir dos ovos tudo concorra para o bem daqueles que amam a Deus, que também está na Bíblia? Nós não sabemos, seria soberba da nossa parte. Então, vamos lá. Por que Deus permitiu escravização, assassinato de crianças, etc., dilúvio? Porque, de alguma forma, isso concorre para a nossa salvação. Se você for pensar, o Novo Testamento ele é muito mais assustador que o Velho Testamento. Porque quando as pessoas irritavam a Deus no Velho Testamento, o que acontecia? Morria um, era escravizado o outro, tinha guerra ali, caía meteoro de fogo não sei aonde, tinha dilúvio. Ou seja, eram só danos corporais que as pessoas sofriam. Morriam. Agora, no Novo Testamento, sabe o que está escrito? Que a pessoa pecadora vai arder para sempre no fogo do inferno. Isso é muito mais assustador do que qualquer calamidade, guerra, assassinato que tem no Velho Testamento. Essa é a mensagem. E mesmo quando existe esses trechos que o Miranda gosta de citar no Velho Testamento, falando que Deus é mau, não sei o quê. Para começar, quem é o Miranda para dizer que Deus é mau? Por que eu vou confiar no parâmetro dele e não no parâmetro do Criador? Segundo, tudo aquilo tinha uma lógica. Então, por exemplo, quando Deus manda os judeus acabarem com a raça dos amalequitas, aquilo tinha uma lógica. Eles eram descendentes de Ameleque, que eram descendentes de Esaú, que era inimigo de Jacó, e que, portanto, estavam amaldiçoados espiritualmente. E aquilo poderia ameaçar a própria civilização dos judeus. Que é o que está na Dum Diversas. Por que a Dum Diversas escreveu aquilo? Para matar, escravizar os sarracenos? Porque os sarracenos matavam e escravizavam os cristãos. Então Deus está apenas legitimando a legítima defesa, né? Corroborando a legítima defesa. Por que Deus permitiu que Jó passasse pelo que passou? Ou que o filho de Davi morresse? Ou tantos outros exemplos que você citou? Porque o Antigo Testamento é pedagógico. Ele coloca uma lei pedagógica para preservar o povo de Deus, em primeiro lugar, e para ensinar os efeitos do pecado, em segundo lugar, e para preparar a vinda de Cristo, em terceiro lugar. Na verdade, tudo isso mostra
que o objetivo final de Deus não é essa lei veterotestamentária, mas o objetivo é a promessa. A promessa feita a Abraão e sua descendência. Quem que é a descendência de Abraão? É Cristo. E aí, em última instância, nós compreendemos que a herança da terra da promissão não se dá pela lei, mas pela descendência, pela promessa dos descendentes de Abraão. E como é que você se torna um descendente de Abraão? Em comunhão com Cristo. Você pode ser injustiçado, como Cristo foi. Mas é a sua atitude interna que diferencia o bom ladrão do mau ladrão que vai definir qual é a sua eternidade. 10 minutos aí, Miranda. 10 minutos também? Pô, tô perguntando aí, Miranda, você existe? Quê? Vamos lá. Calma aí, só um minutinho. Tá tranquilo aí. Ele falou que Deus ele mata bebês para poder evitar o mal ali dos amaldiçoados, pecadores, etc. E até os animais inocentes, né? O que os animais inocentes teriam a ver com isso? Deve ser que ele acredita em uma coisa chamada maldição, né? Então o cara vive num mundo de fantasia. Bom, por que ele não matou Adolf Hitler, né? E permitiu já a uma autoridade chamada Pio XII, né? A fazer uma documentação que permitia acordos ali com os nazistas, né? E a igreja, ela participou, né? Aqui tem um grupo de bispos alemães. Eles falaram que, de fato, a Igreja Católica ajudou os nazistas. Aqui eu tenho que fazer um adendo, porque houveram muitos padres, tá? Que combateram o nazismo. Houve muitos padres que combateram o nazismo, tá? Que foram pessoas que se sacrificaram para salvar outras pessoas. Assim como houve padres que estavam lá com Adolf Hitler. E Deus, em nenhum momento, se manifestou para acabar com o bebê Adolf Hitler, como ele acabou com o bebê, né? Das criancinhas amalequitas. E permitiu coisas como, por exemplo, o nazismo. Você sabia disso? Que os padres, os bispos, eles estavam ao lado dos nazistas, isso segundo os próprios bispos alemães, né? Ao contrário, uma carta aí de que o Papa sabia do Holocausto. Tinha a Concordata, né? Reiche Concordata, que foi um documento assinado entre o Reich, o próprio Benito Mussolini, o fascista, ele ajudou a construir ali o Vaticano, né? Tipo, acedeu as terras para o Vaticano, tudo isso. Então aqui o Hitler é cristão, né? Sempre com padres, as igrejas servindo de base de recrutamento de nazista. Então a pergunta é, se ele matou os bebezinhos lá inocentes para evitar um mal maior e essa coisa de maldição, por que não evitou isso com o bebê Hitler? Meio estranho, né? Deixa eu ver aqui, mas o que ele falou? Ele falou que tem que haver uma lei única e moral que é a de Deus. Então, mas se Deus comanda de forma deliberada, Deus ele cria o mal, como a gente já mostrou aqui várias vezes, que Deus ele cria o mal, ele cria o Tov Uvorerá, usa o verbo bará, que é exclusivo de Deus, para criar o mal, e ele executa a ação de matar os inocentes, mandar matar crianças, mandar os pais comerem a carne dos próprios filhos, né? Tem até uma passagem que diz que as mulheres grávidas serão fendidas ao meio, né? As mulheres grávidas serão fendidas ao meio, e as crianças serão despedaçadas. É uma coisa assim que só um doente, né? um louco psicopata faria, né? Deixa eu ver aqui. E tem aqui uma questão interessante, né? Que se Deus é o balizador e você faz as coisas porque você tem que almejar um céu ou ter medo do inferno, então você não é bom verdadeiramente, porque você só está barganhando um local no céu e evitando o local no inferno. Então, você que é ateu, você que é agnóstico, que não tem religião, não acredita em Deus, não acredita nessas fantasias, se você pratica o bem, como a gente faz lá no nosso canal, que a gente ajuda as pessoas pobres, humildes, inclusive cristãos, né? A gente faz o bem porque a gente acha que trazer alegria, tirar a pessoa de um momento de necessidade, é o certo a se fazer, né? Então, não porque a gente quer ir para o céu ou porque a gente tem medo do inferno. Então, isso é ser bom de verdade e não um barganhador. Deixa eu ver aqui. E para ele tudo bem Deus matar e a igreja matar também, né? Porque tudo que se Deus mandar você vender a sua filha como escrava, né? Se ele te instruir a isso, se Deus mandar você matar crianças, como ele mandou Saul fazer, se ele mandar você condenar uma nação inteira ao anátema, ou seja, um genocídio completo, como a gente vê no livro de Josué, tudo bem, porque é Deus que mandou. Então, se Deus mandou, é bom. É bom você despedaçar a criança ao meio, é bom você transpassar a espada às crianças, né? Na cabeça do Cogos, isso aí é ser bom, porque Deus mandou. O comando divino, novamente, não tem moral objetiva aqui, e sim subjetiva.
ele fala que Deus permitiu o mal. Deus não permitiu o mal, Deus criou o mal e Deus executa o mal. São coisas diferentes. Ele age de forma deliberada a causar o mal. Então ele fica com esses jogos de palavra para tentar amenizar a situação. Só que Deus, ele executa a maldade, ele ordena, condene ao anátema. Quando o cara pegou o graveto, ele falou, mata, apedreja. Então Deus executa as ações ruins, as ações malignas, as ações que causam dor, sofrimento, morte, tudo isso. Deixa eu ver aqui. Deus, ele é tão justo que ele próprio diz que elegeu o ímpio para o dia do castigo, que ele elege os que serão salvos, ele faz o vaso de honra, o vaso de desonra, né? Ele é quem mata, ele é quem fere, ele é quem faz viver, ele é quem cria todas as coisas, ele que comanda, por exemplo, os inimigos que vão destruir Israel, que vão fazer as mães comerem os próprios filhos. Então tudo está meio que no controle de Deus. Como é que você vai punir uma pessoa de forma justa porque ela fez algo errado, sendo que ela já estava meio que programada, predestinada a fazer aquele algo ruim? Não faz sentido, isso não é justiça, isso é loucura, né? Deus criou o mal, já falei. Deixa eu ver aqui. Ele falou sobre a Dum Diversas, né? Que a Dum Diversas, ela seria uma espécie de decreto divino contra os inimigos da igreja. Só que ali na Dum Diversas fala também dos povos do Novo Mundo, né? Os indígenas da América do Norte, da América Central, da América do Sul. Você vai pegar, por exemplo, o continente africano. Então, ali na Dum Diversas, não eram os inimigos de Deus somente, né? Os sarracenos. Ali também estava falando, inclusive, até o próprio Tiago Braga, quando ele fala da escravidão, ele cita que a igreja emitiu tanto a Dum Diversas quanto a Romanos Pontifex para escravizar as pessoas do Novo Mundo, né? Os povos do Novo Mundo. Então, eram pessoas inocentes que estavam vivendo as suas vidas, né, em suas aldeias, em suas tribos, em suas cidades, em suas comunidades. De repente, chega os homens de Deus e escravizam essas pessoas, né, e obrigam essas pessoas a se converterem ao cristianismo. Mas tudo bem, porque isso aí é um decreto da Santa Igreja. Tudo bem, porque isso aí é um decreto de amor de Deus. Deus, quando manda escravizar uma pessoa, ensina você a vender sua filha. Se você matar um escravo depois que ele sobreviveu um dia, tudo bem porque é seu dinheiro. Isso não é algo ruim, não é crueldade. Quem sou eu, Antônio Miranda, para falar que Deus é mau? O próprio texto, o próprio Deus fala isso, que ele é criador do mal, ele que faz essas coisas e não há outro além dele fazendo tudo isso. Então não sou eu que estou falando, é o próprio texto que eu acho que o Cogos não leu, ou se leu está deliberadamente distorcendo e mentindo. Então, assim, eu como ateu, como cidadão brasileiro, eu prezo muito pelo bem-estar das pessoas de forma sincera, de forma verdadeira. Eu não quero que o Rodrigo, o Robertinho, que o Jason, o Adailson, os demais, até o próprio Paulo Cogos, sofra de forma desnecessária, de forma injusta, você que está assistindo. Agora, não parece ser esse o caso da Bíblia. No caso da Bíblia, se um pai ele comete algo errado, o filho é punido. Só que na mesma Bíblia diz que Deus não executa o pecado do pai no filho. O próprio Jesus fala isso no Novo Testamento. Então, além de qualquer coisa, ainda tem uma contradição. Então ele executou o juízo no filho de Davi, mandando uma doença, fazendo a criança, o bebê morrer por causa do pecado de Davi. Mas na Bíblia diz que ele não faz isso. Então, além de ser imoral, de ser antiético, você tem uma questão aí de que é contraditório. E ele falou que Jesus estava lá com Deus. Ou seja, então quando Deus estava mandando você despedaçar crianças, pegar os seus filhinhos e dar com eles nos rochedos, né? Que as mulheres, como dizia Oséias, seriam transpassadas ao meio, mulheres grávidas, transpassadas ao meio, que suas crianças seriam mortas e suas mulheres violadas. O que ele está dizendo é que Jesus estava lá e concordando com isso. Mas Jesus não seria aquele que falou, dê a outra face, tenha misericórdia, não julgues para não ser julgado. E aí Jesus estaria lá com Deus executando uma vingança. Jesus estaria lá com Deus fazendo... Jesus estaria lá com Deus executando a falta de misericórdia, sem piedade, como diz em 1 Samuel 15, do 1 ao 3. Então, é outra contradição. Então você tem um Deus que diz uma coisa para você ser justo, para você ser misericordioso, e ele executa outra. Então, novamente, entra o comando divino, né? E aí não tem moral objetiva. Como é que você vai seguir um princípio moral? Se uma hora você apedrejar as pessoas no sábado, que não guardavam o sábado,
era certo, né? Mas apedrejar a pessoa no sábado e trabalhar, ver se aquela pessoa estava pegando graveto no sábado, tudo bem. O que não pode é a pessoa pegar graveto para se aquecer, para fazer um alimento, mas você apedrejar ela, você trabalhar, fazer uma ronda, aí tudo bem, você pode fazer isso. Só não pode pegar graveto, né? E Deus manda matar. Então são coisas que são contraditórias, que não condizem com a nossa moral, com a nossa ética como cidadãos, como pais, como pessoas amigas que querem o bem da sociedade, que é um livro arcaico, um livro feito para a sociedade daquela época, que não tem nenhum tipo de valor moral para os dias de hoje. Vamos lá. Imagina o seguinte. Imagina que... A gente vai continuar com 10 minutos, tá? Tá. Imagina o seguinte. Uma mãe chega pro filho e fala, você vai comer legumes. Aí o filho chega pro irmãozinho menor e fala, você vai comer batata frita. Aí a mãe fala, por que você tá obrigando o seu irmãozinho menor a comer batata frita? Ué, você não me obrigou a comer legumes? Só que eu sou sua mãe. Ah, não. Se você pode me obrigar a comer alguma coisa, eu também posso obrigar o meu irmãozinho menor a comer outra. Faz algum sentido a argumentação desse pirralho? Respondam? Ponderão? Claro que não. A mãe tem muito mais conhecimento, a mãe está preocupada, sim, com a saúde do filho, a mãe sabe o que está fazendo e o filho é bobo. Ele não tem direito de obrigar o irmãozinho a comer batata frita, mas a mãe tem o direito, sim, de obrigá-lo a comer legumes. Então, o que o Miranda está fazendo? Ele está dizendo que todo mundo é a mesma porcaria. Deus pode fazer o que ele fez no Antigo Testamento. Eu não posso. Por quê? Porque eu sou um merda. Esse é o ponto. Deus é o parâmetro de moral, como eu já provei filosoficamente aqui. E sem Deus você não pode nem falar em parâmetro de moral, você só falaria em adaptação evolutiva. Então, mais uma vez, eu pergunto quem o Miranda pensa que é para querer dar ordem em Deus. Eu me lembro no exército lá que teve um moleque bizonho que falou, capitão, o senhor tá sem gorro, põe o gorro. Quem o aluno pensa que é para falar isso pro capitão, né? É o que o Miranda tá fazendo. Agora, Deus tem um plano, uma economia de salvação, que é um plano infinitamente amoroso, para que as pessoas encontrem a comunhão com Ele, que é o bem último. Agora, por que esse plano tem passagens como essa? Coisas que nos chocam? Meu Deus, uma grávida serrada ao meio, um bebê sendo assassinado. Porque é para chocar mesmo. Deus está falando, vocês concordam que é chocante que grávidas sejam rasgadas ao meio? Sim. É hediondo, é chocante? Sim. Esse é o efeito do pecado de vocês. Esse é o efeito da queda. Olha o que Adão fez. Olha o que uma desobediência a Deus fez. Agora olhem também pro corpo de Jesus Cristo. Na cruz. Se vocês não quiserem olhar para uma representação artística, como a da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, olhem para uma representação real do corpo de Jesus, que é o Santo Sudário, que ele fica negando aí, porque é bobo. Fala muito em ciência, mas não vê as evidências científicas de que o pano do Santo Sudário era de cultura judaica, não medieval, de que quando você usa um negativo para verificar o Santo Sudário, você verifica detalhes que mostram a autenticidade. Isso são cientistas ateus concordam com isso. Aí existem os mistérios aí, né? Por que a casa de Nossa Senhora em Loreto flutua? Você pode passar uma barra de ferro por baixo. Por que a tinta de Nossa Senhora de Guadalupe flutua? Você não vai explicar isso com a ciência, isso é milagre, tá? Mas o meu ponto é o seguinte, olhem para o corpo de Jesus Cristo todo surrado, todo maculado por chicotadas, por pregos, pela coroa de espinhos. Quer dizer, o próprio Filho de Deus passou por isso. O próprio Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, inocente, sem pecado, o Cordeiro Imaculado, passou por tudo isso. Olha o quão hediondo é o efeito do pecado. A pior coisa que existe, o único mal propriamente dito, é o pecado, é a privação, é o afastamento de Deus. Como é que Deus criou a privação dele mesmo? Como é que Deus criou o afastamento dele mesmo? Deus não pode ter criado o mal. Porque o mal, por definição, é o afastamento de Deus. Ele não procede de Deus. O que Deus criou foi uma ordem de justiça. Se você se afastar de Deus, Deus vai respeitar a sua decisão, tomada livremente, e te manter afastado dele. Mas estar afastado de Deus é o mal. Por isso existe o inferno. É uma decisão livre dos pecadores de se afastar de Deus. Só que estar longe de Deus é horrível. Dói, queima, angustia, esmaga, entedia. Por isso que o inferno é todos os sofrimentos juntos. Porque Deus é todos os bens juntos. E o inferno é a escolha deliberada de se separar de Deus. Agora, sabe quem vai para o inferno? As pessoas blasfemas, mentirosas. Por isso eu peço a Deus, eu rezo pelo Miranda para ele se arrepender das blasfêmias terríveis e mentiras que ele proferiu aqui. Porque eu não quero que ele vá para o inferno. Eu sou um cristão, eu rezo por ele. O Antigo Testamento
fala, né, sobre eliminar os inimigos da igreja. Fazei chover sobre meus inimigos carvões incandescentes, disse o salmista. Mas eu não acho que o Miranda seja um inimigo da igreja. Ele é um oponente pessoal aqui no debate. E aí Cristo me manda rezar por ele. O dia que ele vir com um pedaço de pau pra dentro de uma paróquia e começar a agredir as velhinhas lá na pastoral do terço, aí eu vou ter problemas bem mais sérios com ele. Agora, as blasfêmias que ele fez aqui, acusando o Pio XII de colaborar com o nazista, cara. Acusando o padre de colaborar com o nazista, maluco. Isso aí é um erro histórico que mostra que o Miranda está bebendo de propaganda barata do serviço de inteligência comunista na Romênia, do PACEPA. Ele escreve um livro sobre isso, ele serviu como oficial de inteligência na Romênia comunista, e ele confessa que tudo aquilo foi inventado pela KGB e seus cupinchas para tentar denegrir a imagem da igreja. O fato é que Pio XII resistiu tanto aos nazistas e ajudou a salvar tantas pessoas inocentes que o patriarca de Jerusalém se converteu ao cristianismo, de tão comovido que ele ficou com as atitudes do Papa Pio XII. Não só dele, como de outros vários católicos. Se você pegar um mapa da Alemanha, você vai ver que os distritos mais católicos da Alemanha foram os que mais rejeitaram o nacionalsocialismo. Você vai ver também que a igreja escreveu 2 documentos, o Non abbiamo bisogno e o Mitbrennen Sorge. Foram 2 documentos infalíveis da Santa Mãe Igreja Católica condenando a ideologia fascista, que é de esquerda, coletivista, coisa de petista, safado. Então como é que você fala que a igreja colaborou com o nazismo? Ah, é porque ela aceitou fazer um acordo lá no Pacto de Latrão. Ali foi uma trairagem do próprio Mussolini contra a igreja, que era para restaurar os estados papais e devolveu lá um pedacinho de terra de nada, que é o estado do Vaticano hoje. Aí ele vem falar que os católicos, na Dum Diversas, estavam justificando a destruição dos povos não cristãos ameríndios aqui no Novo Mundo. Isso é uma mentira deslavada. O tratamento dado na Dum Diversas para os sarracenos, que realmente estavam lá atacando e escravizando os cristãos, era totalmente diferente do tratamento dado para os indígenas. A Igreja Católica impediu que o poder temporal escravizasse os indígenas. Depois, mais tarde, não conseguiu impedir a escravidão dos negros africanos, mas mais tarde foi a Igreja Católica que conseguiu abolir a escravidão. Agora, o tratamento dado aos povos indígenas, também corroborado por Francisco Soares em De Jus Gentium, ele fala, é conversão. Nós vamos lá evangelizar, eles estão num estado de selvageria por não terem sido evangelizados, mas nós vamos lá para evangelizar e nunca foi à força. A Igreja Católica condena as conversões forçadas. Quando Carlos Magno tentou converter à força no massacre de Verdun, ele tomou uma puxada de orelha gigantesca de Alcuino. Falou, para com isso, não existe conversão forçada. Então, na Dum Diversas, a ideia era cumprir o que Cristo falou. Ide e batizai, pregai o evangelho. Ele não falou lá, ide e coloque uma plaquinha escrito coexiste, todas as religiões são respeitáveis. O Cristo nunca falou isso. Ele falou, ide, batizai e evangelizai. Que é o maior ato de caridade que se pode fazer para alguém. Contar a verdade, contar a boa nova, contar que Cristo é Deus. Que se encarnou e morreu por nós na cruz e ressuscitou. Então qual é o ato de caridade maior que poderia acontecer? São os digníssimos jesuítas, os espanhóis e portugueses que vieram aqui para o Novo Mundo e levaram a palavra e salvaram as almas dos indígenas e civilizaram. E muitos indígenas se tornaram filósofos, médicos, engenheiros, advogados e bispos. E ele está negando o esforço e o valor civilizacional desse empreendimento. Aí ele vem falar, não, porque na Bíblia estava falando para vender as filhas como escravas. Ele está confundindo o termo escravidão que se usa aqui no Ocidente renascentista com o termo que se usava na antiguidade hebraica. Escravidão era um status econômico temporário de submissão. Não era reduzir o sujeito a uma coisa desumana, a propriedade de alguém, como era a lamentável escravidão racial que aconteceu na América. São duas coisas bem diferentes. Você não pode ler escravidão com o mesmo teor sociológico. Então, vender as filhas como escrava lá no Antigo Testamento era uma condição econômica temporária. Não era uma redução perpétua à propriedade. E quanto tem aí, Tchorró? Um minuto. 1 minuto. Então, acho que por enquanto é isso, cara. Eu só quero... só mais uma coisa. Sim. Ele fala, só pra terminar aqui, tem 1 minuto, né? Tá. Ele disse, os cristãos são interesseiros, eles só fazem o bem com medo do inferno ou o desejo do céu, eles não são bons por si mesmos. Ô, Miranda, ninguém é bom por si mesmo, a não ser Deus. Também tá na Bíblia isso. Não é próprio do homem ir contra os próprios instintos de autoconservação.
por uma entrega puramente caridosa. O homem só consegue agir assim quando ele tem a graça de Deus. Existem homens que são bons por si mesmos. Quem são eles? Os santos. Porque eles estão na graça de Deus. Nós partimos sim do medo do inferno. Depois nós evoluímos, no bom sentido, não no sentido darwinista, para o desejo do céu. E aí finalmente Deus nos dá a graça de fazer o bem pelo bem, de se sacrificar, de se doar. Mães fazem isso pelos filhos, maridos fazem isso pelas mulheres. Mas pode ter certeza que a graça de Deus movendo essas pessoas. Porque por si mesmos, nós somos pecadores. Ó, antes de você falar, Miranda, o pessoal tá gostando tanto do papo que a gente colocou uma votação ali desde o começo pra ver quem que ia ganhar o debate, né? O Pedro encerrou a votação sem querer, a gente abriu outra, mas quando ele encerrou, tava com 5 mil votos. Caralho! 5 mil votos. E o pessoal tá falando Não fala quem ganhou, não. Fala no final, que nós vamos contar pra eles Não, acho que não tem problema assim, porque tá muito equilibrado, assim, sabe? Vocês estão mandando muito bem. Então tá, não vou falar quem tá, mas tá muito equilibrado, cara. Vocês estão mandando muito tá bem, muito mesmo. Bem. Pô, 5 mil votos, cara. 5 mil votos. Encerrou. Isso aí tem muito tempo. Né? Já abriu de novo, então uma galera tá metendo like aí e votando aí também. Pode dizer agora porque pode ser que mude, né? Sim, né? Aí quem a gente sabe? fala o primeiro. Não vamos falar agora. Não, tá equilibrado. Tá equilibrado. Se você acha aí que o Miranda tá mandando bem, vota nele. Se acha que o Cogos tá mandando bem, vota nele aí, que tá super equilibrado. Miranda, só uma coisa. Eu sei que você vai começar a falar agora, mas você me dá 10 segundos? Claro. As mulheres que foram cerradas ao meio lá em Oséias 13, elas eram idólatras. E aquilo foi Deus mostrando o que acontece com idólatras. E daí? Pedagogia. Caralho. Tá, mas vai. Continua. Sua vez de falar. Pronto aí. Pô, você quer acabar de armar o material e, pô, eu até vou te falar assim, né? Cara, faz isso não, velho. Fica até assustado, mano. Não, mas ninguém. Mais uma vez, eu não defendo serrar ninguém por idolatria. Você é doido. Só que no Antigo Testamento. Serrar uma mulher grávida ao meio, eu sou contra. Bebê. É pedagogia? Não, eu sou contra serrar uma mulher ao meio. Não, nem fala mais isso. Eu sou contra! Não, nem fala mais isso. Eu sou contra! Chega. Eu sou contra serrar uma mulher grávida ao meio, entendeu? Mesmo que ela seja idólatra, entendeu? Tá bom. Vamos lá. Só que lá no Antigo Testamento era outro Paranauê. Tá bom. Isso aí não se justifica, não. Vamos lá. Então vamos lá, vai seguir agora, hein? Beleza aí, Miranda? Você quer pegar mais material ali? Eu posso falar que a Miranda tá bem vestida enquanto você Rapaz, o Miranda trouxe papel de tudo quanto é lado. O povo chamando ele de PowerPoint. Miranda PowerPoint. Mas, cara, só antes de você falar, agora eu vou falar também, que você demorou. Pô, ainda bem que você tá aqui, porque o debate tá bem acalorado, mas você tá se sentindo bem com a sua roupa? Pô, agora que você vai mandar da Insider agora? Agora, no meio do negócio que é pegando fogo. Essa roupa resiste a todos os tempos. No calor do debate. O negócio que tá durando mais é isso aí, porque ele tá pegando material aqui. Beleza, então quem quiser adquirir isso Insider aí, o QR Code tá na tela aí, cupom 3 Irmãos, você vai garantir aí 15% de desconto, é Insider entrega em todo o Brasil. É isso aí. Mesmo se a galera não gostou, a Insider adorou, que foi no pico, é isso que eles querem. Manda lá, Miranda. Cara, o Paulo Cogos, ele faz uma interpretação bíblica, cara, que se chama freestyle, né? Ele, como se fosse um self-service, ele pega daquilo que quer. Ele novamente fala que Deus não pode criar o mal, sendo que no texto bíblico, isso aqui tá em hebraico. Aqui tá falando... Tove uvore ra. Esse uvore é verbo bará, que nem aquele bereshit, bará Elohim, quando está lá em Gênesis, da criação. Então, esse verbo bará, ele só é usado para Deus quando ele vai criar algo. É o único exclusivo de Deus. E Deus está falando aqui que ele criou o mal. Então, ele é um negacionista até bíblico. Aí é complicado, né? Cara, calma aí, cara, calma. Sobre a escravidão. Em Êxodo 21, ele fala assim, ó. Estes são os estatutos que lhes proporais. Se comprareis um servo hebreu, 6 anos servirá. No 7º sairá forro de graça. Então aqui é comprado um ser humano como objeto. Não é, a escravidão daquela época era pândega, era fofinha, tudo bem o ser humano ter o outro como objeto. Não era assim, era escravidão mesmo. Tanto que no versículo 20 e 21 vai falar... Se alguém ferir a seu servo ou sua serva, que aqui no caso é escravo, tá? É que eles fazem servo para poder dar um ar de empregado, né? Que nem quando troca favela por comunidade. Não resolve problema nenhum. E você ferir o seu escravo e a sua escrava com uma vara e ele morrer debaixo da sua mão, você será condenado, né? Castigado, perdão. Porém,
Aqui tem uma adversativa. Se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado porque é seu dinheiro. Então era um objeto comprado, um ser humano. E aqui depois ensina até vender a própria filha. E a pessoa poderia ficar escrava para sempre. Quer ver, ó? Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era homem, casado, sairá com sua mulher. Se seu senhor houver dado uma mulher, uma mulher, e lhe houver dado filhos, a mulher e seu filho serão do senhor, né, do senhor de escravos, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele escravo que expressamente disser, eu amo o meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta e o furará e o colocará uma sovela na sua orelha. E ele o servirá para sempre. Então aqui tem uma espécie de coação, né? O cara não pode levar a filha e o filho, então ele tem que ser obrigado a escolher entre sair e deixar a mulher e o filho ou ser escravo para sempre. Então as pessoas eram tratadas como objetos, né? Aí ele falou que a matança que Deus promove é para mostrar o efeito do pecado. Ou seja, vocês pecaram, né? Você cometeu um erro, agora eu vou matar todo mundo, vou fender mulher grávida ao meio, vou fazer vocês comerem a carne dos seus filhos. Então Deus faz ações malignas para mostrar o efeito do pecado. Rapaz, ele faz as criancinhas... Gente, eu tô falando de bebê, tô falando de criança, tô falando de animais inocentes. Então, o Deus de amor, né? O Deus do love, o Deus omnibenevolente, o Deus que é toda a bondade, ele mata, assassina, esquarteja crianças inocentes para mostrar que você foi mal, que você foi um pecador. É desproporcional, né? Você desobedecer uma ordem e ter toda a sua família, ter povos inteiros dizimados, como em Josué, genocídio, né? Crianças sendo estripadas, aí é proporcional isso. Aí ele fala que o cordeiro, né, se sacrificou. Que coisa linda, né? Um sacrifício que ele sabia que ia ressuscitar. Né? Então, onde está o sacrifício aí, cara? É um plano dele que falhou. Aí o sacrifício de Jesus foi para quê? Já que continua tendo que batizar, continua tendo que você professar a crença ali em Deus, né? Evitar o pecado. Então, se ele morreu e se sacrificou, o sacrifício fake, né? Porque ele ressuscitou, para acabar com o pecado, por que o pecado continua? Né? É uma coisa estranha, né? Ele disse que ele vai orar para que eu não vá para o inferno, tá? Com coisa... É tipo assim, ó. Se você não se comportar, você não vai ganhar presente de Papai Noel, né? É tipo um pai ameaçando a criança de Papai Noel não visitar, né? Só que o inferno é uma ficção, cara. Você não me ameaça, eu não tenho medo de inferno. Inferno não existe, inferno é uma criação. Sheol, Gehenna, né? O Hades, isso aí são construções mitológicas. Nem infernos, essas outras duas primeiras palavras que eu falei são. Deixa eu ver aqui. Que eu acusei, né, o padre de serem nazistas, né? Cara, o que vocês acham? O que você acha aqui? O que vocês acham? O que vocês estão vendo? Robertinho, Rodrigão? Vocês acham que isso aqui é o quê? O que vocês acham de estarem bispos